Fala galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área. Vamos começar mais uma das nossas aulas e hoje eu estou trazendo para vocês a subtração de números naturais. Então, na aula de hoje você vai acompanhar comigo a subtração de números naturais. Então, vamos ver o que é importante a gente saber da subtração. A primeira coisa que eu trago para vocês é o seguinte, que a subtração é uma das 4 operações de matemáticas básicas, certo? Então, a subtração faz parte das 4 operações básicas, né, da matemática que a gente conhece. Então, é muito importante a gente estudar a subtração porque a partir dela a gente consegue elaborar bastante problemas, certo? Então, como eu estou dizendo aqui, é um exemplo básico. Então, é algo que você precisa saber e aqui nessa aula você vai aprender. Então, é o seguinte, lembre que nas aulas anteriores a gente estudou um pouco sobre adição. Então, a adição também faz parte das 4 operações básicas. Então, a partir dela, a gente consegue associar com a subtração, que vão ser cenas dos próximos capítulos. Mas eu já vou adiantar para vocês que a subtração ela é a inversa da adição. Então, é a operação inversa. Então, é muito importante ter essa noção. Primeiro, a gente vai estudar a adição e agora a gente vai estar estudando a subtração. Então, como funciona a subtração? Quem é o algoritmo da subtração? Então, o que é que diz o algoritmo da subtração? Que é um mecanismo que a gente vai fazer para facilitar nossos cálculos envolvendo subtração. Então, é o seguinte, o algoritmo da subtração diz o seguinte, o maior número deve ser colocado sobre o menor número. Então, é muito importante saber isso. Identificar quem é o maior número e a gente vai colocar ele sobre o menor número. Por que a gente faz isso? Porque ele fala o seguinte, caso contrário, a operação não poderá ser efetuada no conjunto dos números naturais. Então ele está dizendo o seguinte, que para fazer sentido, a gente sempre tem que fazer isso, colocar o número maior em cima e o número menor embaixo, para a gente continuar com números naturais. Porque vamos ver lá na frente que se a gente trocar a ordem, certo? A gente vai estar em outro conjunto que vai aparecer depois, certo? Mas para permanecer nos números naturais, a gente precisa que o maior esteja em cima e o menor esteja embaixo, ok? Então, para a gente resumir, no algoritmo a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o maior número em cima e o menor número abaixo. E a gente vai fazer a nossa subtração e vai encontrar o nosso resultado. Esse resultado a gente disse que vai ser a nossa diferença, beleza? Então, o resultado de uma subtração a gente chama de diferença. Mas a gente só aprende na prática. Então, vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é o 13.457 menos 1.236. Então, a gente vai fazer a subtração desses dois números usando o nosso algoritmo. Então, o algoritmo dizia o seguinte, quem é o maior número? Então, 13.000, com certeza, aqui, né, 13.457, com certeza é o maior número, porque aqui o outro é 1.236. Então, seguindo os passos do algoritmo, né, a gente tem, no caso, 13.457, certo? Menos o menor número embaixo, 1.236. Então, a gente tem aqui o nosso algoritmo e a gente vai fazer a subtração. De que modo eu faço subtração? A subtração é feita o seguinte, a gente vai pegar cada algarismo, certo? De cada número um abaixo do outro, e vai pegar o de cima e retirar a quantidade de baixo. Então, tem aqui o número de cima e eu vou retirar a quantidade de baixo. Então, tenho 7, tiro 6, fico com 1. Tenho 5, tiro 3, fico com 2. Tenho 4, tiro 2, fico com 2. Tenho 3, tiro 1, fico com 2. Tenho 1 aqui, não tem nada embaixo, né? Repete o 1. Então, a gente encontra o número 12.221. Ou seja, ao fazer a subtração de 13.457 menos 1.236, vamos obter o número 12.221.
221, beleza? Então a gente acabou de fazer a subtração usando o algoritmo da subtração. Não ficou claro ainda? Vamos ver mais um exemplo. Então agora a gente tem aqui um número um pouco menor, mas a gente observa que entre esses dois, né, 3.975 ainda é maior que 1.320. Então essa subtração ela vai estar dentro dos números naturais. Como é que eu faço isso? Então, para calcular essa subtração, vamos pegar aqui, ó, 3.975 e vamos subtrair de 1.320. Então, novamente, um algarismo abaixo do outro. Como é que a gente faz agora? Pega o número de cima, o algarismo, né? Subtrai o algarismo de baixo. Então, 5 tira 0, o 0 não altera nada, né? Então, 5 tira 0, fica 5. 7 tira 2, fica 5. 9 tira 3, fica 6. 3 tira 1, fica 2. Então, novamente, o resultado entre a subtração de 3.975 menos 1.320 é exatamente igual a 2.655. Beleza, pessoal? Viu como é tranquilo a gente fazer a subtração entre dois números naturais? Então, pessoal, fiquem ligados que ainda vem mais coisa por aí, certo? Nos próximos vídeos vamos ver mais um pouco de subtração. Então, quer acompanhar passo a passo de subtração? Não perca o próximo vídeo. Ative a notificação, deixe o seu like, certo? Deixe um comentário para a próxima aula e eu espero vocês no próximo vídeo, beleza, pessoal? Até lá, espero vocês!